Boa noite a todos, está começando mais um programa. Hoje teremos muita conversa boa com muita informação. Eu sou a Elga Figueiredo e sejam bem-vindos a mais um Elga e Você. Já dei uma olhadinha no super programa de hoje. O jornalismo, ele foi um acaso que deu muito certo. A minha amiga disse, você gosta de contar história, jornalismo? Eu falei, gente, mas o que faz jornalista? Conta história, você não gosta de contar história? Aí que amiga maravilhosa pois nessa hora, a percepção dela. Exatamente. Aí eu comecei a fazer a faculdade. O que a gente tem que ter de cuidado naquele bebezinho que acabou de nascer? Em primeiro lugar, sempre sair do hospital já na cadeirinha do carro. Nunca cobrir a criança, jamais. A criança tem que dormir com a roupinha só. Olha só! Se a gente cobre, a gente aumenta o risco de sufocar a criança. E ela não sabe tirar, né? Sim. Então pode sufocar. E aí, gostaram? Então fiquem ligados que o programa só está começando. E a partir de agora temos um bate-papo sensacional aqui em nosso programa. E temos uma visita ilustre que vamos fazer juntas uma viagem por essa profissão maravilhosa que é o jornalismo. Estamos recebendo aqui Daisy Borowiecki. Acertei, né, Daisy? Acertou, isso mesmo, Estou tá fácil. muito honrada com a sua presença. Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite e vir compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente. Eu que agradeço, Elga, essa oportunidade de estar aqui no seu programa, que é muito agradável, Obrigada. Que fala sobre coisas locais que a gente precisa saber. Muitas vezes, assim, no mundo globalizado, as pessoas estão tão ligadas ao que acontece em outros continentes e não estão sabendo o que está acontecendo aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, em Chapada, que eu acho que é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu fiquei tão feliz com a sua observação, assim, que você retratou o que eu busco, sabe? Eu gosto de ressaltar profissionais aqui da nossa terra, pessoas que fazem acontecer, que têm um trabalho maravilhoso, acontecimentos também daqui, então é isso que eu busco. E você captou certinho, deu uma olhadinha ali, eu vi você dando uma olhada, você falou, nossa senhora, é tão gostoso poder, né? A gente ter essa oportunidade de mostrar o que nós temos de bom, pessoas e acontecimentos aqui de Cuiabá e Mato Grosso. Sim, Mato Grosso é um estado onde tem 3 biomas, né? Nós temos o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, são belezas naturais, assim, infindáveis, desde que você tenha uma disposição para fazer trilhas, para rodar, e um carro bom para entrar nas matas, fazer um off-road. Às vezes me dá umas ideias, mas eu falo, olha, é uma missão, né? Sim, sim. Você tem uma história com jornalismo fantástica, eu dei uma olhadinha, fiz minha lição de casa, sei, assim, bem por cima e você vai nos contar em mais detalhes. Mas você sempre foi apaixonada porque você começou muito nova na profissão. Na realidade, assim, o jornalismo, ele foi um acaso que deu muito certo. Olha só que interessante! Desde pequena eu queria ser arquiteta e sonhava em ser arquiteta. E minha família foi para o norte de Mato Grosso, em Alta Floresta, em 1985. E aí, em 89, eu fui para Campinas para estudar para ser arquiteta. Mas não passei no vestibular, na época não tinha nem. Sim. Na USP que eu queria. Aí meu pai falou assim, olha, se não passou no vestibular, vai voltar para Alta Floresta. Eu falei, Alta Floresta na época não tinha universidade, sim, não tinha o que tem hoje. O Alta Floresta é uma baita de uma cidade bacana. Na época, o que era bom lá, continua sendo, são os meus amigos. Então eu falei para uma colega, eu falei, eu preciso ficar aqui em São Paulo. Qualquer jeito. Aí ela disse, tem um vestibular temporão lá em Ribeirão Preto, você sabe onde fica Ribeirão Preto? Eu falei, não, vamos ver aqui no mapa. É coisa de mapa, sim, de papel. Aí, era mapa mapa mesmo. de papel. Aí
olha lá, direito, biologia. A minha amiga disse, você gosta de contar história, jornalismo. Eu falei, gente, mas o que faz jornalista? Conta história, você não gosta de contar história? Aí que amiga maravilhosa pois nessa hora, a percepção dela. Exatamente. Aí eu comecei a fazer a faculdade e logo de cara comecei a trabalhar na sucursal da Folha de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, né? Fazia o telejornal da faculdade, saí de lá em 97, me formei em 96, em 97 fui trabalhar na IPTV de Campinas e final de 98 eu vim morar em Cuiabá, trabalhar no Diário de Cuiabá. Não sei se pode falar o nome Por favor, pode falar sim. Os profissionais do Diário, para mim, assim, quando eu fui muito bem acolhida. Olha, que muito maravilha. bem recebida em Cuiabá, foi final de 98. E todos eles são, assim, profissionais de muitos anos, profissionais antigos de Mato Grosso que me ensinaram muito e com certeza me acolheram e eu fui, assim, me senti muito em casa aqui em Cuiabá. Olha que maravilha. Geralmente é um traço do cuiabano esse acolhimento, né? Só que em determinadas profissões, ter esse acolhimento faz uma diferença muito grande, que é uma troca de experiência, um momento importante para você. Sim, no primeiro mês eu já estava comendo peixe com matite. Olha só! Eu nunca tinha ouvido falar nem do machixe, né? Sim. Eu nem sabia o que era, eu confundia com piqui. Aí minha amiga foi me ensinar o que era um, o que era outro. Aprendi. Olha só. E gostei. Tem muitos anos também, já é quase cuiabana, né? Praticamente. Que maravilha. E a sua profissão foi se desenvolvendo aqui? Sim, aqui mesmo. Aí a televisão acabou como se fosse um imã, me chamando e eu acabei trabalhando mais na área audiovisual. Inclusive, eu sou pesquisadora do audiovisual e eu tenho, assim, 13 pós-graduações, todas direcionadas ao audiovisual. Você sentiu essa mudança no mercado? E aí você abriu seus olhos e falou, olha, eu preciso me especializar porque o novo está vindo. Eu acho assim que faz tempo que qualquer profissional, não é só o jornalista. Sim. Hoje você termina a graduação, não tem mais aquela coisa de pendurar seu diplominha e ficar para sempre, né? Ali, não. O tempo todo você tem que estar se atualizando, se especializando, porque o mundo mudou muito. Do analógico a gente passou para o digital muito rápido e isso confundiu muito a cabeça das pessoas. E eu acho que a missão do jornalismo, que infelizmente nos últimos 4 anos perdeu muito a credibilidade por conta, assim, de um direcionamento ruim, né? Dos algoritmos. Eu digo que os feromônios que antes agitavam as massas foram substituídos pelos algoritmos. Sim. E esses algoritmos, eles são direcionados por empresas. E quais os interesses dessas empresas é que você fique mais tempo teclando. Com certeza. E, infelizmente, as pessoas ficam mais tempo teclando quando estão movidas, às vezes, pela raiva. Infelizmente, é isso que aconteceu e que eu vejo que acontece muito, que as pessoas acabam ficando muito tempo na frente do computador, mais motivadas pela verdade delas. Entendi. Pelo que elas acreditam. Se eu acredito nisso, isso é verdade. Não, não é por aí. A gente perdeu o rumo e a gente tem que voltar a ter esse rumo. Nós, comunicadores, temos muita responsabilidade. A questão da ética, a questão do que você fala. Por exemplo, assim, em 94, eu estava na faculdade, teve um caso da escola base, que foi uma escola de São Paulo, em que a professora e o marido, que tinha uma Kombi, e ela era professora, o marido levava as crianças para a escola, crianças pequenas, né? Sim. O marido foi acusado de pedofilia. E isso, assim, infelizmente vazou para a imprensa. As pessoas foram lá, apedrejaram a escola base, ficou conhecido o caso da escola base. Apedrejaram a Kombi, essas pessoas, acabou com a vida dessas pessoas.
E depois foi descoberto que uma mãe, ela estava num momento difícil da vida dela, surtou, achou e disse que tinha certeza, a outra disse que também, e Criou aquele movimento. Exatamente, e destruiu a vida de uma família, de uma professora, de um motorista. Sim. E, consequentemente, dos filhos deles. Que é algo muito sério, é uma acusação muito séria. Exatamente. E, atualmente, as pessoas fazem isso na internet. De qualquer forma. Nas redes sociais. Então, às assim, vezes, repassando, às vezes, uma informação sem checar. Exatamente. Acontece demais Quando isso. a gente fala do tio do Zap, da tia do Zap, eu brinco com meu pai. Ele fala assim, vê aí no banco. Falei, vê você. Ele falou, não, eu tenho medo desse negócio de aplicativo. Falei, compartilhar fake news, o senhor aprendeu rapidinho. Mas, graças a Deus, ele já entendeu que não pode compartilhar tudo que recebe, porque as pessoas se aproveitam, eu vou colocar inocência. Não, mas em uma grande parte ainda é inocência. Sim, se é da inocência, a pessoa olha aquilo, acha que é verdade e repassa. Sim. Não repasse. Toma cuidado, porque você pode destruir a vida de uma outra pessoa por conta de um boato, de uma fofoca. É uma fofoca que de uma sempre verdade existiu, né? distorcida. Sim. Ou de uma mentira descarada. E existem empresas que são produtoras que fazem esse tipo de trabalho, e existem os bots, né, que são os robôs que distribuem essas informações falsas. Eu acredito que isso é um momento muito delicado, né? As pessoas precisam serem orientadas para como sair dessa situação. Porque eu acredito que falta ainda orientação para as pessoas. Falta mais que orientação, Sim. falta vontade das pessoas em entender que isso está errado. Falta uma responsabilidade de cada um? Falta humildade de reconhecer. Não, peraí, eu não estudei comunicação, eu não sei o que são algoritmos, se eu não sei mexer no aplicativo do banco, se eu tenho dúvida de algum outro tipo de aplicativo no meu celular, por que eu confio tanto em coisas que chegam de paraquedas, entre aspas, né? Sim. Na minha rede social? Sim. Eu acho que você tem que desconfiar de tudo que chega até você e, principalmente, assim, observar se você não vai comprometer a vida de outra pessoa, uma comunidade. Como eu contei a história da escola base, Sim. que sim foi responsabilidade de um jornalista, sim, ele se retratou recentemente na TV, mas a gente tem uma entidade que nos responsabiliza por isso, só que a internet ainda ela está se organizando na questão de leis e responsabilização de quem compartilha fake news. Muitas pessoas, pelo termo ser em inglês, não tem noção exatamente do que é uma fake news. Muitas pessoas me perguntam, o que é uma fake news? Fake news é uma notícia falsa, mas sim, notícia falsa não existe, porque ou é notícia ou é mentira. Então é uma informação distorcida ou é uma mentira descarada para manipular a opinião pública. Infelizmente, é um recurso muito efetivo e a gente tem que entender que frear esse movimento não vai ser algo fácil. Então, eu acredito que as pessoas que têm que assumir essa responsabilidade, né? Eu mesma fui vítima de uma fake news. A pessoa criou uma página como se fosse com meu nome, meu sobrenome, o local que eu trabalho e tudo. E, assim, por um acaso, alguém me falou. Alertou? Olha sim, só. isso virou inquérito policial. E a pessoa, claro que são grupos, né? A pessoa me ameaçou de morte, dizendo que sabia onde que eu trabalhava, o horário que eu buscava meu filho na escola, onde eu morava. Isso tudo me assustou muito, porque a polícia não sabe de onde vem essa ameaça. Isso é um problema. Se ela é real ou se ela veio só para me assustar e me calar, não sei. Sim.
O que te motiva? Olha, eu vou te falar de um trabalho recente que a gente fez lá na TV Assembleia, muito bacana, que foi uma expedição fluvial durante 5 dias, que a gente pegou aqui da barragem do Manso e desceu de barco até o Rio São Lourenço. Foram 5 dias puxados, assim. Você tem uma história com ligação política no jornalismo. Na realidade, a política faz parte da vida, né? Sim, de todos nós, né? Que deveríamos deve ser assim. Eu fiz campanhas eleitorais, então assim, eu trabalhei com propaganda, né? Que é uma diferença. Quando você faz jornalismo, você tenta... Não existe imparcialidade. Sim. Porque sempre você é uma pessoa que tem seu conhecimento e você sempre vai dar a sua opinião de alguma forma, por mais que tem que ter os dois lados, né, da história, você sempre dá um peso maior para aquela que você acredita. Sim. E principalmente agora, tem uma pesquisadora, o nome dela é Lúcia Santaella, ela fala muito sobre isso, que nós jornalistas não podemos ser imparciais, principalmente diante de notícias distorcidas e de mentiras em formato de informação. A gente tem que se posicionar sim, porque essa é a forma de mudar. Eu acredito que é um caminho. Realmente, precisa os profissionais também, né? Porque, às vezes, os profissionais são julgados por poucos que são maus, que usam a fake news, as notícias distorcidas para seu propósito próprio, né? Diríamos assim. Mas eu acho que a grande maioria dos jornalistas, eu acredito que estão muito preocupados com esse momento que vive o jornalismo, esse descrédito. Eu acho que tem muito jornalista também que, infelizmente, não consegue acompanhar todas as informações e muitas vezes também cai nessas mentiras. Entendi. Eu já percebi isso em alguns momentos, claro assim que não vou dizer que eu sei tudo, mas a maturidade traz pra gente sempre aquela questão, mas será que é verdade? Eu acho que é importante a gente duvidar de tudo que a gente ouve e tudo que a gente vê na internet, porque a gente pode criar qualquer história. É como um papel em branco. Sim. Eu posso escrever o que eu quiser, mas o que realmente é verdade? Por isso nós temos fontes oficiais, né? Inclusive eu trabalho numa dessas fontes oficiais, que é a TV Assembleia, ou seja, a gente trabalha com dados oficiais. As outras emissoras comerciais, como a TV que você trabalha, também trabalha com fontes oficiais, isso é importante. Com certeza. Né? Dizer qual que é a fonte daquela informação, de onde você tirou aqueles números. Sim. Né? Daisy, eu percebi que você, como jornalista, você experimentou muitas vertentes, muitas facetas da profissão, que te trouxe, eu acredito, uma experiência muito grande, você conseguiu desenvolver, chegar aonde você está agora. Você é até videomaker, você fez um curso? Na realidade foram vários cursos. Na Sim. época eu tinha que ir para São Paulo fazer curso de edição, de captação de imagem, ou seja, uma série de cursos. Atualmente, os youtubers, eu tenho um artigo científico publicado sobre essa situação como videomaker, né? Sim. E de repente eu fui atropelada pelos youtubers. Verdade. Eles são muito mais rápidos, muito mais jovens e usam tecnologias muito mais avançadas. Sim. E eu tenho que reconhecer que aquele artigo que eu escrevi lá em 2013, que eu publiquei lá em 2013, hoje já virou história de museu. Só, e tudo muito rápido, né? Muito rápido. Só 2013, tem 10 anos. 10 anos, exatamente. 10 anos teve uma mudança assim fora do comum, Exatamente. principalmente nessa profissão, né? Exatamente.
E você, o que te motiva? Você fala, você pensa assim, eu preciso experimentar outros tipos de... que fazem parte do jornalismo também, na frente das câmeras, por detrás das câmeras, para se desenvolver melhor? Olha, eu vou te falar de um trabalho recente que a gente fez lá na TV Assembleia, muito bacana, que foi uma expedição fluvial durante 5 dias, que a gente pegou aqui da barragem do Manso e desceu de barco até o Rio São Lourenço. Foram 5 dias puxados, assim, dormindo muito tarde, acordando muito cedo, pegando muito sol e muito calor, pernilongo, mas assim, foi muito valiosa essa experiência enquanto profissional, porque eu pude conversar com os ribeirinhos. Olha só. Que existe uma situação de que empresas querem colocar hidrelétricas, novas hidrelétricas no Rio Cuiabá. E atualmente com a possibilidade de você ter energia fotovoltaica, eu tenho até na minha casa, porque né, o prefeito de Acorizal também está colocando lá na cidade energia fotovoltaica. A gente tem abundância em luz solar aqui em Mato Grosso. Eu acho que talvez está na hora da gente pensar que em outras alternativas. Sim. E eu ouvi desses ribeirinhos o quanto eles sofreram com a primeira barragem. Eu não vou falar o nome para não ter processo em cima de mim. Já, né? Mas quem quiser assista o documentário que está na TV Assembleia. E aí, vou assistir, aí lá eu posso dizer tudo. Sim. E, aliás, não sou eu que falo, são os ribeirinhos que falam tanto que eles sofreram com a questão das dragas, a questão da pesca ilegal, a questão das barragens que são desnecessárias. E o quanto é importante a nossa ligação com a água, a nossa ligação com a terra. A gente está aqui num estúdio com ar-condicionado, mas lá fora tem uma realidade que a gente precisa cuidar, que é a questão principalmente da água. Quem vive sem esse líquido precioso, Elga, me diga, né? Nossa, é vida, né? A gente água. Olha, todas as bebidas são maravilhosas, mas não tem nada melhor que água. Água para beber, água para tomar banho, água para lavar a sua roupa, água para limpar a sua casa. Enfim, água para tudo. Você precisa de água. Com certeza. E também precisa de energia elétrica. E se tem outros tipos de... energia limpa, né? Exatamente, hoje. A fotovoltaica. Gente, que maravilha. Então, e essa experiência para mim foi fantástica. A gente passou pelo menos em... transformadora? Transformadora. Vi um pouquinho sobre a sua história no jornalismo. Eu falei, gente, quanta oportunidade você teve de lidar com pessoas, lugares, ter essa troca. A gente realmente vai se transformando, né? Com certeza. Por exemplo, Xingu. É uma baita de uma experiência, não é para qualquer um. Você tá lá no meio dos povos autóctones, né? Fazendo seu quarupi. Eles levam 1 ano velando os mortos dele para num dia específico do ano fazer a despedida, e eles choram bastante. Tem também um documentário no YouTube. Vamos mostrar os trechinhos. No nosso YouTube, né, nosso canal no YouTube da TV Assembleia. Eu acho que é uma oportunidade incrível, porque a gente percebe que quando alguém morre, ali 24 horas já foi sepultado, acabou. Eles não, eles durante 1 ano, eles se preparam para essa despedida. Essa despedida é um ritual, né? É um ritual. Um ritual longo. E que, assim, é transformador, como você mesma disse, para quem participa. Você aprende a ter mais empatia. O mundo está precisando de empatia. Exatamente, porque assim, ó, as pessoas pensam nos povos nativos, né? As terras indígenas. Gente, aqui é a terra, aqui onde a gente está, a gente é uma terra que já foi indígena. Não contaram pra gente quando a gente chegou aqui. Quando os nossos pais, nossos avós chegaram, ninguém contou que aqui essa terra já tinha dono,
né? Eu fico imaginando assim, você tá lá criança, né, ou adolescente, dentro do seu mundo, com seus avós, seus tios, seus primos, vivendo da água daquele rio, das árvores, da pesca, da caça. De repente chegam tratores, pessoas diferentes, dizendo que a verdade deles é diferente, que existe um mundo melhor, que mundo que é esse. Eu acredito que seja assustador para as pessoas que viveram isso. Nós estamos falando dos povos indígenas. E então, assim, é interessante você ler Daniel Munduruku, que é uma referência nacional, Ailton Krenak, para você entender um pouquinho sobre a relação dos povos nativos com a terra e como é que eles enxergam a colonização, que não foi uma coisa fácil para eles e difícil para muitas pessoas que chegaram e que não entendem isso. Mas basta se colocar no lugar deles. Você teve esse despertar aí através da sua profissão, com essa Com oportunidade certeza, de fazer com esse certeza. documentário, de estar perto. Sim, com certeza. Porque isso é realmente algo que existe, que é real, a gente tem o conhecimento, mas acaba passando batido na vida das pessoas, né? E também, Elga, é importante saber quem são essas famílias que vieram do sul do país, assim como a minha família veio. Vieram em busca de quê? De uma esperança, assim, de trabalho, de terra, né? Sim. Porque as pessoas, elas, como eu acabei de falar, as pessoas precisam de terra, de água para viver. E a terra e a água é um patrimônio de todos nós. Sim. Ela não pode ter um dono único, né? Com certeza. O ser humano, ele tem que aprender a ter gratidão, não só pelos seus antepassados, mas também pela terra, pela água, pela comida, pelo trabalho. Falta gratidão nas pessoas. Entendi. Infelizmente. Não dá para assim dizer, um país ou uma comunidade é melhor que a outra. Em alguns aspectos eles se destacam, mas infelizmente os seres humanos, eles são falhos, assim como eu também sou em muitas coisas. Não valorizam mesmo. Né? Mas eu acho que a gente tem que partir do princípio da humildade e estar aberto ao aprendizado. Eu tenho muito a aprender Sim. com você, assim como eu posso te ensinar alguma coisa. Com certeza. É só a gente estar aberta a isso. Ai, Deise, já estouramos nosso tempo aqui, mas eu realmente adorei esse contato com você, essa troca, saber um pouquinho da sua história, me inspirar em você. Muito obrigada por ter nos concedido esse tempo e estar aqui com a gente. Gratidão a você. E volte sempre. Obrigada. Eu vou assistir seus documentários. Opa, todo mundo, hein, por favor. Vou colocar um trechinho aqui. Muito obrigada novamente. E agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo de extrema importância, minha gente. Estamos aqui recebendo a doutora Miriane Rondon Campos, que é pediatra e também é intensivista pediatra em uma UTI. E o bate-papo, né, doutora? Obrigada. É sobre prevenção de acidentes. Mas antes, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, de nos dar um pouquinho do seu tempo, que é precioso, e vir contribuir aqui com muita informação, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço por essa oportunidade de vir aqui falar de um tema de extrema importância para os pais. Muito. Olha, eu dei uma olhadinha, assusta, hein, doutora? Assusta. Assusta. Eu fui lá dar uma olhadinha nos vídeos de primeiros socorros das crianças, prevenção de acidentes, e aí a gente tem ideia da dimensão de coisas que podem acontecer. Sim. E a gente não está preparada, né, doutora? Não tá, a gente não está preparado e é de extrema importância a gente levar essa informação para os pais, né? Sim. A gente consegue salvar as crianças muitas vezes. Eu sou pediatra, atuo em consultório, e também sou intensivista pediatra, atuo em UTI há mais de 10 anos. Nesses últimos 10 anos eu vi muita coisa que poderia ser prevenido, né? Então, eu acho que é um papel nosso
os pediatras estarem aqui levando essas informações para o conhecimento de todos. Doutora, é um momento delicado. Eu sei que existem pais que já estão aí no segundo, terceiro filho, que já tiram um pouquinho esse medo de alguma situação inesperada. Mas para os pais de primeira viagem, doutora, você tem acesso a essas informações, você realmente precisaria, assim, de um curso, né, doutora? Seria essencial. Perfeito. Seria perfeito um curso falando sobre isso, né? Porque os pais, a gente já tem tanta informação que eles precisam saber, né? Desse serzinho que está nascendo, né? Já deixa todo mundo tenso. E se você dá mais informações de qualidade para eles, isso torna não as pessoas nervosas, mas uma maternidade, uma paternidade mais tranquila, sabendo onde intervir em cada ponto, né? É na casa, é fora, né? A gente consegue fazer isso de uma maneira tranquila. Doutora, geralmente os pais transferem já essa responsabilidade para o pediatra, né? Nas primeiras consultas, vem lá já com uma listinha de dúvidas. E é um papel do pediatra falar sempre, assim, em cada etapa do desenvolvimento da criança, o que pode acontecer para os pais preverem, né, e não deixarem que nada aconteça. Tipo em cada estágio? Após o nascimento? Sim, por exemplo, após o nascimento, o que a gente tem que ter de cuidado naquele bebezinho que acabou de nascer? Em primeiro lugar, sempre sair do hospital já na cadeirinha do carro especial, né, no bebê conforto, na cadeirinha especial para ele. Entendi. Não levar o bebê no colo, nada. É errado. Super que a mãe, na hora, quer ir no colo com a criança, eu já pensaria nisso. Falava, vou no banco de trás, no colo. Tá errado, né, doutora? Super errado. Já tem que levar ele na cadeirinha. Outras coisas que a gente pode dar de orientação para esse bebezinho que acabou de nascer. Nunca cobrir a criança, jamais. Criança tem que dormir com a roupinha só. Olha só! Se a gente cobre, a gente aumenta o risco de sufocar a criança. E ela não sabe tirar, né? Então pode sufocar. E outra, que os pais, que também em voga, dormir de barriguinha para cima. Isso previne morte súbita na criança. Então, a gente vai dando conforme vai passando, para também não assustar os pais com muitas informações, né? Olha, agora vocês têm que tomar cuidado com isso. Na hora do banho, sempre verificar a temperatura da água você mesmo, com o seu pulso, com o cotovelo, antes de colocar a criança, para evitar queimadura no bebezinho. Entendi. Então, assim, conforme os passos da criança, a gente vai orientando. Olha, falando da temperatura, é igual para a gente, então? Você testa, ele não tem uma sensibilidade maior, então? Não tem uma sensibilidade maior. A gente sempre tem que testar. A gente testa geralmente com essa parte aqui, que é a nossa parte mais fina. Existem vários termômetros também que dá para colocar. Entendi. Você compra mesmo, você mesmo mede a temperatura, já sabe a ideal ali. Mas tem pais que não gostam, a gente pode mesmo. A gente, sem essas frescuras todas que oneram muito, né? Cada coisa é uma coisa muito cara. Pode. Sem exageros, né, doutora? Sem exageros. Doutora, continuando neste momento de recém-nascido, é recém-nascido até quando que a gente considera recém-nascido, doutora? 28 dias de vida. 28 dias ainda é recém-nascido. Então, é um momento que eu acredito, doutora, na minha opinião de leigo, que o neném nem sabe ainda que nasceu, né? Não, nem sabe. E é um momento tão delicado. É um momento que está na transição para o bebê, para os pais, a mãe está no puerpério. Então é um momento muito delicado para o pai, para a mãe, para a criança. É um novo formato ali para a família. Novo formato para a família. E nunca está preparado, né? Nunca. Você pode ter 10 filhos, também você não está preparado no 10º. Doutora, nessa primeira fase de recém-nascido, existe, fora o que a doutora já nos trouxe aí de informação em relação, eu não sabia de dormir sem cobrir, a de roupinha lá, você vê como que precisa realmente a gente intensificar essas informações. Fora isso, existe mais algum cuidado na hora de amamentar, do neném engasgar, alguma coisa assim? Então, depois que amamenta, a gente sempre pede para deixar um pouquinho, para arrotar, né, de pezinho. Então, isso é um procedimento que todas as mães têm que fazer, colocar para arrotar é procedimento. Sim, é uns 15 minutinhos a criança já arrota. É bem rápido, não precisa também demorar mais que isso. Sim. E nesses primeiros dias também, na verdade, aqui em Cuiabá eu falo para todas as mães, não coloquem muita roupa na criança, porque a gente acha que, tem 20, é bebezinho, acabou de nascer, eu vou colocar muita roupa. Frio. Não, é a mesma coisa que a gente está sentindo, eles estão sentindo, o calor que a gente está sentindo, eles estão.
Então, o que pode acontecer se eu colocar muita roupinha nos bebês? Eles ficam superaquecidos, fazem hipertermia. Muitas vezes a gente acha que é febre, a gente não consegue diferenciar, aí vai submeter o bebê a exames desnecessários, né? Então, aqui em Cuiabá, quanto menos roupa, né? Eu aqui, nessa temperatura, o que eu estou sentindo é o que o bebê vai precisar também. Não existe diferença. Não existe Isso diferença. é importante, que geralmente ela fala, ai, acabou de nascer, deve se sentir frio, porque estava ali no útero. Eu Falando da vejo. questão do útero, doutora, eu acredito que, porque quando a criança está lá, né, sendo formada, ela tem o alimento à disposição através do corpo. Então, quando nasce, como é que é esse procedimento? Porque a comunicação, a mãe tem que ter uma sensibilidade enorme para entender quando que tem que dar assim, esse alimento. E eu falo, nasce uma mãe e não nasce o que ela não vai saber o que o bebê está precisando naquele momento. Com os dias ela vai começar a entender. Sim. Né? Mas geralmente o bebê chora, você primeiro vê, tá sujo, o que está acontecendo? Aí depois você coloca no peito. Aos pouquinhos ela vai entendendo o motivo do choro. Não é assim, a gente acha, nossa, nasce uma mãe, a gente já vai saber o que está acontecendo. Tem um bebê pequeno, nossa, é desesperador esses primeiros dias. A criança chora e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que tá com dor, né? Será que eu não estou entendendo, não estou percebendo algo grave? É bem assim, e nos primeiros 3 meses a gente tem a cólica, a criança começa a chorar. É desesperador, porque são horas chorando. Você fala, meu Deus, isso não tá certo. Mas é só uma cólica. Na verdade, sempre tem que ter um pediatra para acalmar, porque os pais desesperam. Mesmo horas chorando, você fala, Sério? meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. Então é normal isso. É normal. Eu falo, o bebê chora, não tem jeito. Eu acho que é a única comunicação que ele tem, né, doutora? É a única coisa que ele consegue. Né? Você tem que ir lá e tentar entender o que está acontecendo naquele momento. Sim. Mas também, lógico, existe um tempo que você realmente precisa falar, olha, tá passando no normal isso aqui. Sim, por isso que é bom sempre ter um pediatra acompanhando, né, para esse pediatra orientar. Esse pediatra vai O conseguir. telefone da doutora não para, então. Não para, sempre. Então, nesse momento do recém-nascido, as coisas que você precisa ter atenção são mais ou menos essas. São essas. E de acidentes mesmo, doutora, que acontece nesse período? Acidentes de carro, quando a criança não está, são bem Na graves. cadeirinha. Na cadeirinha são bem graves. Sim. Queda de criança. A queda. Acontece muito? Acontece queda. E acontece também outros acidentes, assim, de a criança regurgitar, né, e meio que sufocar um pouquinho, isso também acontece, né? Por isso que é importante deixar de pezinho. Sim, esse caso da criança regurgitar, é isso? Sim. Vomitar. É normal, vou deixar bem claro, é bem normal a criança ter esse refluxo, né? É um refluxo fisiológico, né? Mas o que a gente fala? Sempre deixar em pezinho depois de mamar para não voltar para o pulmão, que aí sim é um problema. Doutora, deixa de barriguinha para cima e o rostinho dela virado ou... Não, depois que mamar, sempre em pezinho em você. Sempre em pezinho, durante uns 15 minutos. Durante uns 15, arrotou. 20 minutos. Isso, aí arrotou, pode deitar ela de barriguinha para cima para dormir. Entendi, não tem nenhum procedimento para virar assim, para caso acontecer. Se ela estiver deitada... Você vê como é que é dos leigos, a gente acha que tem que virar o rostinho, não, entendeu? Se ela estiver deitada e começar, você pode virar o rostinho, não tem problema. Mas o ideal sempre é deixar ela de barriguinha para cima ou de pezinho. Entendi. Doutora, então assim, para as mães, deste momento, o gabarito é mais ou menos esse. É isso. Não foge nada que você precisa, assim, estar atenta a mais alguma coisa? Não, nesses primeiros dias, não. Não, é tranquilo, no mais é curtir a fase que passa rápido, né, doutora? Voa, passa muito rápido, você não tem noção. A gente fica com saudade depois. Com saudade? A doutora já é mãe? Já. Olha só que saudade. maravilha, eu entendo, todo mundo fala isso, olha, passa tão rápido que a gente nem vê. Eu acho que é o momento que você precisa realmente estar ali dedicada, com atenção, aproveitar aquele momento da melhor maneira possível, tentar estar mais tranquila possível, né, doutora? Seu filho está precisando de você nesse momento, né? Então, assim, acho que tentar dedicar a ele nesses dias, né? Para você entender ele, para ver como que tá o novo formato, né? Porque é tudo novo. É tudo que vai acontecendo ali, né? Doutora, podemos falar dos acidentes propriamente dito que a doutora já presenciou nesses 10 anos que está como intensivista em UTI, podemos? Sim, claro. Então, mas dá uma seguradinha, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com muita informação aqui com a doutora Miriane Rondon Campos.
Estamos de volta neste bate-papo aqui extremamente importante, que a gente realmente precisa, olha, anotar e passar para a frente, né, doutora Miriane? Nossa, realmente as pessoas precisam estar preparadas para esse momento, porque eu acredito que seja em qualquer acidente, qualquer intercorrência que acontece, eu acho que os primeiros momentos que você toma a decisão são cruciais. Os pais precisam saber também fazer os primeiros socorros. Sim. Além de prevenir os acidentes, os pais têm que estar preparados para fazer os primeiros socorros, né? Sim. É É o isso. que a gente, né, o a gente mínimo que a precisa- gente é o mínimo, pensa, tem que é o estar. mínimo. Mas olha, eu fui dar uma olhadinha lá e a gente, lógico, eu ainda não tive filho, mas quando você tem experiência com amigos muito Sim. próximos, sobrinhos, e quando você vai olhar aquelas situações, você fala, meu Deus, se eu precisasse fazer o procedimento de saberia? primeiros socorros, eu não saberia E fazer, olha, a maioria doutora. das pessoas não sabe. Isso é impressionante. Impressionante. Uma coisa que deveria ensinar, assim, na escola, no primário, para as Isso. crianças já desde cedo, mas ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Mas aí só quando acontece a situação que você fica- fala, meu Deus, eu precisava estar preparado Sim. para esse momento. É verdade. Doutora, nesses 10 anos, como eu falei antes de finalizarmos o bloco anterior, como intensivista em UTI, eu acredito que a doutora já viu muita coisa. Já vi muita coisa triste, muita coisa feliz também, porque as crianças têm uma capacidade de melhor, assim, Sério, magnífica. uma recuperação assim. Muito. A recuperação das crianças é muito diferente dos adultos. Graças a Deus, elas maravilha. recuperam É a muito. força vital, né, doutora? Tem uma força, graças a Deus, elas são muito... Que bom. é magnífica. a Porque recuperação olha, é delas. só Jesus na causa mesmo, porque Sim. criança se coloca em risco, né? Se coloca. E existe algumas coisas que que eu vejo em UTI que poderiam ser prevenidas, como afogamento. As Olha pessoas não só. colocam telas, não colocam protetor na piscina. Né? Existe agora até uns alarmes para colocar na piscina. Ou em rios também deixam crianças desacompanhadas. E assim, Rios ainda pior, né, a situação, porque o rio tem aquela correnteza, a gente tem a não correnteza, tem, pode né? mudar de qualquer momento Sim. também, uma situação ali dentro do rio, porque é algo que você não tem o controle. A piscina, pelo menos, você tem o controle, já acontece acidente, né, doutora? Acontece dentro de casa. Sim. Se não, assim, é segundos de distração com a criança. Se você não tem a proteção, né, fica muito difícil. E são acidentes que me deixam muito triste, né? Porque são coisas evitáveis que podem dar sequelas para a criança para a vida inteira. No caso de afogamento, quando não acontece o óbito, né, Sim. infelizmente, pode trazer uma sequela porque fica Pode. sem oxigênio, né? Fica muito tempo sem oxigênio. Né? Depende do tempo, pode ficar sem oxigênio no cérebro, né? Pode ficar bem sequelado. Então, isso são coisas muito tristes que acontecem e que podem ser prevenidas, né? Sim. Então, eu sempre falo, lugar de água, os pais têm que estar ao lado da criança, na distância de um braço. Não podem deixar a criança sozinha, mesmo que ela saiba nadar. Não, nunca. E, gente, uma coisa hoje em dia, celular, deixe ele de lado enquanto você estiver com a criança na água. Uma coisa de distração. Todo mundo hoje em dia tem esse vício, quer ficar mexendo, acaba deixando a criança de lado porque está vendo alguma coisa e aí acontecem os acidentes. A doutora pontuou algo muito importante, que é a questão do celular. Sim. Infelizmente, o celular toma nossa atenção. Você Muito. se distrai com aquilo ali e quando Muito. você vai prestar atenção, já passou um bom tempo e Muito. você nem notou. E aí, seu filho está lá, sua criança, alguém que você está cuidando está lá e você perdeu esse tempo de ver, né? E às vezes está acontecendo alguma coisa por causa que você está no celular e perdeu o tempo. A mãe só vai aumentando, né? Quando está na barriga, está seguro. Aí nasce, aí ela fala, ai meu Deus, tem que ficar carregando. Aí começa a andar, não é verdade, Nossa, doutora? meu filho tá nessa agora de começar a andar. É segundos, assim, ele puxa as coisinhas para subir nos armários. Nossa. É questão, assim, que a gente não pode tirar. Tem que ficar o tempo todo. Pode tirar o olho não pode de tirar forma o olho. nenhuma que acontece alguma coisa. Acontece. Doutora, fora afogamento, qual foi outro acidente que corriqueiramente a doutora presencia? Ingestão de produtos de limpeza com... Meu senhor, é verdade. As pessoas não travam os armários, não fecham a porta, né? E esses produtos podem ser muito corrosivos. E o que acontece? Corrói todo o nosso esôfago, estômago e
pode ser fatal também, né? Sim. E a criança, ela vê aquilo ali, para ela colocar na boca é facinho. Com certeza, e deixam baixos, né? Esses produtos têm que ficar bem altos, fora do alcance e com o armário também trancado. Então, produtos de limpeza, produtos que têm uma periculosidade, sempre colocar na parte de cima do armário, que, numa parte que é inacessível para as crianças. Você vê como é algo simples, né? Você pensa assim, fala, nossa, mas como que os pais não pensaram nisso, né? Mas às vezes não pensa mesmo. Eu falo que não muda o sistema da casa, né? Não, e são coisas simples que a gente consegue fazer. Eu falo que nossa casa é um campo minado, né? Para as crianças. Mas se a gente conseguir domar esse campo, tudo fica mais tranquilo. Sim. Você então precisa ter uma orientação, aliás, você mesmo criar um roteiro diferente para se adaptar a essa nova realidade, que é um bebê, uma criança que está aí descobrindo o mundo, muito curiosa, né, doutora? Porque o que move as crianças é a curiosidade, ela quer pegar tudo. Essa fase da curiosidade. E um outro acidente que a gente vê muito, que assim, acontece muito, toda semana a gente pega, criança que cai da cama, tá dormindo, os pais deixam dormindo na cama, a criança cai. Então, em lugar de criança, ou é no berço, coloca o colchão no chão, coloca uma caminha com proteção, não é na cama dos pais sem nenhuma proteção. Coloquei travesseiro, não, vai cair. Já vi muito, a mãe colocar um travesseirinho ali, 2 travesseirinhos, daí não vai rolar, não, rola. Eles começam a rolar acima dos 3 meses. Depois disso, nossa, até um pouquinho antes a gente tem que ter esse cuidado, mas nunca deixar as crianças sozinhas nessas camas, porque caem mesmo. E às vezes acontece algo mais grave. Sim, a gente fala traumatismo craniano, Olha né? Só. Sangra a cabeça, então a gente tem que ter todos esses cuidados. Doutora, a doutora falou de traumatismo, eu lembrei também que eu acredito que até, eu não tenho certeza, a doutora vai me falar, que a moleira da criança é 1 ano para fechar, né? Pode fechar até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio, doutor. Eu achei que era no máximo 1 ano, porque o cérebro tem que crescer, então assim, tem um período ali para fechar, então fica mais sensível? É uma área um pouquinho mais sensível mesmo, porque está mais exposta, está sem aquela proteção do osso. Entendi. Doutora, também eu acredito que um acidente que corriqueiramente a doutora deve presenciar também lá é a criança ingerir objetos, né, nos orifícios diversos que tem, engole, coloca no ouvido, no nariz. Acontece, doutora? Muito, muito. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ter muito olho, porque existem muitos brinquedos que a gente acaba dando para as crianças que tem essas pecinhas pequenas e eles, por curiosidade, vão colocar mesmo. Coloca na boca, coloca no nariz, coloca no ouvido. Aí Deus nos acuda para tirar. Olha, eu acredito que deve ser algo que acontece muito. O perigo não é nem colocar na boca, porque engole, às vezes a gente vai acompanhando. O negócio é quando vai para o pulmão. Aí a gente chama de broncoaspiração, é um pouquinho mais perigoso. Então, como pode não acontecer, mas pode acontecer. Pode acontecer. Tudo depende da hora lá para onde o objeto se direciona. Sim. Sério, e aí, se for para o pulmão, algo bem mais grave. É algo bem mais grave. Aí a criança vai ter que internar, ser submetida a uma broncoscopia, colocar um caninho lá para tirar. Então, assim, é todo um trauma, né? Assim. Doutora, nesses casos que a criança ou colocou na boca ou em outro, os pais devem tentar tirar? Não. Ou na hora precisa levar para um hospital? Não, é melhor levar. É melhor levar. Nunca tentar tirar. Assim, ouvido, nariz, até da boca se tiver assim. Se tiver muito aparente dá para ali. tirar. Mas nariz e ouvido nunca tenta tirar. Leva para o hospital. Porque pode, né, pode ocasionar. machucar. Entendi. Doutora, outro acidente que eu acredito que também deve ser frequente, são os casos de engasgar, né? Com alimentos, diversas situações que acontecem que a criança... Existem umas que até param de respirar, né? Existe. Então, esses engasgos, a gente sempre orienta os pais. Até 4 anos de idade, a gente evita dar coisas redondas, como uva inteira, pipoca, amendoim. Então, essas... Esses alimentos, você já tem que riscar até 4 anos. Até 4 anos de idade, que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda evitar. Então, porque são redondos e são do mesmo formato, são do mesmo tamanho da traqueia, que se obstruir, às vezes a gente não consegue respirar, fazer o ar passar. Sim. Então, a uva, se a gente for dar, tem que ter um corte adequado, né?
para fazer, a gente corta em 4 no sentido vertical, tudo para evitar esses riscos. Sim, doutora, a doutora me falou sobre tipos de alimentos e fases, me chamou a atenção. Existe, durante, você tem a amamentação, né, que no mínimo 6 meses, só leite materno, somente nem água, doutora? Nem água. Se a criança está em aleitamento materno exclusivo, é só leite materno. Entendi, até os 6 meses, Até né? os Mais 6 ou menos, meses. lógico, tem mãe que dá muito mais, mas daí já pode introduzir a papinha. Isso, com 6 meses a gente começa a alimentação, a gente começa a introdução alimentar. Aí começa com água, começa com as papinhas, que a gente hoje em dia nem chama papinha, né? A gente começa com o almoço, a fruta. Mas assim, sólido? Não, amassado. Nunca não bater no liquidificador, não passar em peneira, a gente sempre amassa. Olha só que interessante. Se passou de 6 meses, você pode introduzir essa alimentação. Pode. Existe algum cuidado? Porque acho que a criança está aprendendo, né? Tá, tem aquele existe. sistema para Sim. fazer, engolir algo mais sólido, mais consistente. Na verdade, nosso cuidado é amassar nesses primeiro mês, segundo mês, depois que a gente vai começando a deixar a comida um pouquinho mais com a forma habitual, mais Sim. sólida, né? E existe algumas comidas, né, alguns produtos que a gente não deve dar para a criança. Sal, antes de 1 ano, a gente não deve Olha, dar. não? Zero sal. Zero sal. Olha, viu? Os pais, zero sal. Isso Zero é sal. importante, eu não Açúcar. sabia. Açúcar também. Até 2 anos de idade, a gente deve evitar açúcar. Olha, 2 anos? 2 anos de idade, a gente deve evitar. Tem criança que já chupa balinha, aqueles doces. Balinha é risco de engasgo. Olha Olha. só, viu? Porque a criança gosta, né? A Gosta, criança sim. pede, se descobrir o alimento, ela quer, né? É uma delícia a balinha, né? A criança Sim. vai apaixona. Sim, top de balinha, né? Sim. Então, até 2 anos de idade, não pode açúcar. Não pode, está relacionado a risco de obesidade no futuro, É hipertensão. uma predisposição, doutora? Predisposição. Se a gente começa com o açúcar antes, então a gente tem riscos maiores de diabetes, obesidade no futuro. Então, por isso que a gente pede para não dar antes dos 2 anos. Recado dado, né, doutora Recado Miriane? dado. Olha, outra parte que eu tenho muita curiosidade também, eu quero aproveitar, eu sei que a gente já está com o tempo estourado, já levantaram ali, mas eu não vou deixar a doutora Miriane ir embora sem falar das questões dos cortes, né, doutora? As crianças se cortam também. Isso eu tem. acho que é um momento de desespero, porque a mãe nunca sabe se é um corte que vai precisar de um ponto ou não. Existe alguma orientação nesse sentido? Orientação para os pais é manterem a calma, porque desespera mesmo, né? Começa a ver o sangue, aí não sabe o que fazer. Mantenha a calma. Pressiona um pouquinho, pega um paninho limpo, pressiona, lava com água, com sabão, para você dar uma olhada no que está acontecendo. Pressiona um pouquinho que a gente consegue estancar um pouquinho o sangue só pressionando. Não é para fazer, não é para amarrar nada. Só Entendi. pressiona, né? E aí leva para o pronto atendimento. No pronto atendimento vai saber se vai ser um corte que vai precisar de sutura, né? Vai precisar dar pontos ou não. Entendi. Porque existe um tempo também, eu acredito que a mãe, quando vê que não está estancando o sangue, porque tem mães que Desespera. são mais preocupadas e tem Sim. mães que são mais tranquilas. Não, cortinho não dá nada. Mas se você vê que o sangue não está coagulando, Sim. você tem algum tempo de sangramento que você tem que ligar o alerta? Não, depende da criança, né? E depende da profundidade do corte. Se pegou algum vasinho, começa a sangrar por mais tempo, aí a gente perde até noção de quanto tempo que está sangrando. Entendi. Depende. Às vezes os cortes mais profundos podem sangrar um pouquinho mais. Entendi, doutora. Então, pronto atendimento Sim, vai na pro pronto hora, atendimento, vai sempre. para policlínica, pronto atendimento, e aí vai ver se vai precisar da sutura ou não. Doutora Miriane Rondon Campos, eu adorei este bate-papo. Nossa, foi um prazer, adorei ficar aqui com vocês. Eu também, ainda mais com essas informações que ajudam muito, né, doutora? Sim. Trazem aí essa orientação nesse momento complicado, esse momento de incerteza, cheia de insegurança, as mães estão. Com certeza. E os pais também, né? Porque os pais têm que participar também, né, doutora? Sempre, pai e mãe é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sim. Hoje em dia a gente precisa incentivar os pais a estarem ali também, aproveitando essa oportunidade que você tem de estar aí vivenciando essas fases do seu filho que passa muito rápido. É muito bom mesmo. Doutora Miriane, olha, parabéns pelo seu trabalho. Você sempre quis ser pediatra? Sempre. Sério? Sempre quis. Era uma coisa que já estava decidida. Já. Quando você decidiu fazer medicina, você falava... Já tinha pediatria. E olha que é uma decisão difícil, hein? É uma decisão Cuidar difícil. do filho dos outros, né, doutora? Nossa, mas eu sempre tive a pediatria em primeiro Como lugar. paixão. Como paixão.
Olha, dá Verdade. para perceber. Verdade. Parabéns. Volte Obrigada. sempre aqui no Obrigada, programa. é um prazer estar com vocês. Muito obrigada mesmo. Prazer foi nosso. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá maravilhoso, só crescendo, cheio de conteúdo interessante que transforma a sua vida. E não se esqueça de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.